Senhoras, senhores, boa noite. É com imenso prazer que estamos hoje nesta sessão especial alusiva aos 502 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, que protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas. Nas primeiras décadas após a Reforma Protestante, surgiram diversos grupos, destacando o luterismo, que foi o grupo originador do movimento de reforma da Igreja Católica e das igrejas reformadas ou calvinistas. Nos séculos seguintes, surgiram outras denominações, com destaque para os batistas e os metodistas. Já compõe a nossa mesa de trabalhos o primeiro secretário desta Casa Legislativa e idealizador do evento, o vereador Zé Augusto. Boa noite. O pastor William de Jesus. E representando o Executivo Municipal, o vice-prefeito Manuel Parentes. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Angra dos Reis.
Passo agora a palavra ao vereador Zé Augusto para as suas considerações iniciais. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de pedir para o nosso querido e amado pastor Toninho, por favor, que fizesse parte aqui conosco, aqui da frente, por favor. Pastor Toninho, muito obrigado. E aproveitar para agradecer a presença de todos vocês, em especial do pastor William Jesus, que é nosso palestrante. Muito obrigado, pastor, pelas suas palavras. Agradecer também o Parques e Jardins da Prefeitura, que nos atendeu aqui para poder ficar uma sessão mais bonita, que é o que nós merecemos. Agradecer a presença também do pastor e vereador de Mangaratiba, meu querido amigo pastor Edu Jordão. Obrigado por ter vindo lá de Mangaratiba, nossa terra vizinha, para ter nos honrado aqui com a sua presença. Por falar em estar honrado, pastor Pedro Lucena, por favor, pastor Pedro Lucena, faça parte conosco aqui, por favor, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito honrado por enaltecer esse movimento liderado por Martinho Lutero, e isso foi desde o meu primeiro ano de mandato. Eu estou no meu primeiro mandato, e no primeiro ano do meu mandato foram os 500 anos da Reforma Protestante. Nós fizemos o evento dos 500 anos, até por conta da marca, 500 anos, e foi um evento tão bonito, mas tão bonito, que normalmente a gente sai dessa casa, normalmente das audiências, quando são à noite, a gente sai daqui cansado, e nós saímos daqui, eu saí daqui muito melhor do que quando eu cheguei aqui de manhã. Então isso me marcou de uma forma tão positiva que eu falei, por que não fazer os 501, 502, 503 e que nós possamos fazer os demais anos, e que saia dessa casa aqui, que possa ser na praça, que possa ser na rua, eventos que pessoas possam ter o privilégio que nós vamos ter hoje de escutar pessoas como hoje o nosso pastor William Jesus, como os outros dois palestrantes já tiveram nos os primeiros anos desse evento. Todas as pessoas, todos os pastores que tiveram a sua confirmação, nós conseguimos confirmar a presença, nós fizemos os certificados. Aqueles que nós não conseguimos confirmar, eu vou solicitar que nós possamos pegar os nomes e o contato que nós vamos produzir pela casa e vamos pedir para entregá-los. No mais, uma excelente noite para todos nós, e eu passo aqui novamente para a nossa palestrante. Ou palestrante não, cerimonial. Desculpa, muito chique, né, gente? Após a Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida em diversos idiomas, tornando-se o livro mais adquirido e lido no mundo. Os pastores e líderes eclesiásticos, hoje homenageados aqui nesta cerimônia, têm como instrumento e ferramenta a Bíblia Sagrada, trabalhando em prol do melhoramento da sociedade através do ensino e a prática dos mandamentos bíblicos, mantendo e primando os fundamentos da Reforma Protestante. Neste momento, acompanharemos a apresentação do pastor Caio Henrique com o hino Castelo Forte, uma composição de Martinho Lutero. Só quebrar um pouquinho o protocolo, que eu fiz tantos agradecimentos, e eu acho que é por conta da proximidade, né, pastor? Muito obrigado, tá, pastor Caio? Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Estaremos agora cantando a canção Castelo Forte, composta por Martinho Lutero durante o período da Reforma. E foi o grito de sua alma, de toda a sua luta. Se você não conhece essa canção, medite na letra dela. E se você conhece, eu convido você a louvar comigo. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força
força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao teu reino. Amém. Obrigado. Falarei agora um pouco sobre o palestrante dessa noite, pastor William de Jesus, que fará um breve relato sobre a Reforma Protestante. William de Jesus é pastor-presidente da Assembleia de Deus Fraternal do bairro Areal e diretor do Centro de Ensino Tecnológico Fraternal. Em 1995, graduou-se em bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblia das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, e, em 1999, concluiu a licenciatura no curso de Letras pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Em 2006, a licenciatura em Filosofia. Pastor William se dedica ao ensino de teologia, atuando nas redes públicas e privadas. Em 2004, fundou a Faculdade Teológica Sul-Fluminense e, em 2014, o Centro de Ensino Teológico Fraternal, atuando como diretor e professor até os dias atuais. Por favor, pastor. Pode abaixar, pastor, porque eu sou baixo. Para baixar, para baixar. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, vereador Zé Augusto, excelentíssimo senhor vereador de Mangaratiba, meu amigo, pastor do Jordão, excelentíssimo senhor vice-prefeito desta querida cidade, parente, reverendíssimos senhores pastores, homenageados, pastores presidentes, pastores titulares, pastores itinerantes, auxiliares, minha muito digna esposa, irmã Graziele, a quem levei ao altar e diante de Deus e da Santa Igreja, prometi amar, respeitar enquanto viver, nossa filha. Senhoras e senhores, quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos abrir nossas Bíblias no texto que Lutero leu por muitas vezes, mas que um dia parece que houve um toque especial por parte do Espírito do Senhor, e ele, então, a partir desse texto, desenvolveu aquilo que ficou conhecido na história como a Reforma Protestante, ou deu, entre aspas, o pontapé inicial. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos, 16 e 17, que diz assim o texto sagrado: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Dia 31 de outubro é comemorado o aniversário da Reforma Protestante. Nesse dia, no ano de 1517, o monge alemão e professor universitário Martinho Lutero fixou suas 95 proposições, nós conhecemos como teses, nas portas da catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Aquele ato, bem como o conteúdo daquele documento, originou um movimento conhecido como Reforma Religiosa ou Reforma Protestante do século XVI. Esse movimento é considerado como o mais importante ato de Deus em prol da revitalização de sua igreja desde o período apostólico. A participação de Lutero foi decisiva para o início e primeiros avanços da Reforma Protestante, mas o movimento continuou a desenvolver-se mesmo depois de sua morte. Na galeria dos reformadores encontramos homens como João Calvino, Ulrich Zwinglio, Martin Bucer e tantos outros que abraçaram a causa da reforma. Todavia, para se compreender corretamente a importância daquele movimento e sua relevância para hoje, é necessário considerar sua necessidade e sua verdadeira natureza. E eu desenvolvo a minha mensagem, o meu sermão, em 3 pontos. Primeiro, a necessidade da reforma. A reforma protestante se fez especialmente necessária devido à corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. Aquele era um contexto distanciado da palavra de Deus. A esse respeito, o teólogo Alistair McBride descreve o cristianismo ensinado e praticado naquele período como sendo uma forma de cristopaganismo. Segundo Alistair, a religião cristã naquela época era caracterizada por 5 aspectos. Primeiro aspecto, uma verdadeira confusão doutrinária. As pessoas não estavam certas do que criam e nem por que criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, misticismo e intensa confusão. Segundo aspecto, havia uma liderança completamente ignorante. O clero era alvo de chacotas devido à sua notável ignorância. Não havia verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras, e as superstições, por sua vez, e, consequentemente, dominavam. Terceiro aspecto, a superficialidade religiosa. O compromisso e a apropriação pessoal do Evangelho eram raridades. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados como hereges. Inclusive,
alguns sendo até queimados na fogueira. Poderia citar Jerônimo Savonarola, poderia citar John Hus. Quarto, acentuada a separação entre o clero e o laicato, que eram os leigos. Os leigos eram menosprezados, não sendo vistos como membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e os ricos eram valorizados. E, em quinto lugar, a superstição religiosa. A ignorância religiosa resultava em ansiedades e, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época, século XVI, realmente se parecia mais com uma instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Eu me permito abrir um parênteses nessa minha linha de raciocínio para frisar, haja vista estarmos nesta noite dirigindo uma palavra para um público formado por talvez 60% pastores ou líderes de departamentos em suas igrejas. Essa época sobre a qual falamos agora não se diferencia muito da que estamos vivendo. E isto leva-nos a crer, orar, quem sabe até colocar a boca no pó, segundo o texto sagrado, porque assim há esperança, pedirmos a Deus para uma nova reforma protestante. Nesse contexto, a venda das indulgências, que era a venda da promessa de perdão, foi apenas um meio pelo qual o erro doutrinário da igreja se tornou claro para Martinho Lutero. Na sua tese de número 27, Martinho Lutero denuncia aquela prática quando ele afirmava: pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório para o céu. Que tese interessante. Das 95 teses que Lutero fixa às portas do castelo de Wittenberg, mais de 70% é voltada para uma palavra contrária à defesa das indulgências, que foi um meio que a igreja descobriu para tirar dinheiro do povo. E ela descobriu, entre aspas aí, da pior maneira possível, porque ela passou a vender a salvação. Você poderia pagar pelo pecado que você ainda iria cometer. Você pagava por aquilo que, na verdade, Deus deu de graça. Mais uma vez, nós não estamos muito distante disso nos dias de hoje. Segundo ponto, eu quero falar sobre agora a natureza da reforma protestante. O cerne da reforma protestante era de natureza teológica, porque a grande questão debatida naquela época dizia respeito ao perdão dos pecados. A pergunta que clamava por resposta era: como os pecados são perdoados e como alguém pode ser salvo? O catolicismo romano defendia que cada pessoa deve salvar a si mesmo, por isso que ela comprava a indulgência. E comprava até para aquela pessoa que já estava morta, dizendo, segundo Lutero vai afirmar na tese 27, que assim que você colocasse a sua moeda, e a sua moeda caísse no gasofilácio, ouvisse o barulhinho, a alma daquela pessoa morta saía voando do purgatório e ia para o céu. De modo, então, que havia um desejo muito forte para encontrar a resposta a essas perguntas. Como alguém pode ser salvo? Como os pecados são perdoados? Por outro lado, se o catolicismo defendia que cada pessoa deveria salvar a si própria, por outro lado, os reformadores defendiam que a salvação é pela fé, e pela fé somente.
Como Paulo diz no texto que lemos, versículo 17. Mas o justo viverá da fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e se revela de fé em fé. E ele fundamenta esse princípio teológico doutrinário no texto de Abacuque: o justo viverá pela fé. Com o passar do tempo, os reformadores resumiram todo o seu ensino em 5 tópicos, cada um deles ressaltando o Evangelho da graça de Deus, que na verdade são os 5 solas da reforma. A salvação é somente pela graça, a chamada sola gratia. Nada que o homem realiza pode resultar em méritos para a sua salvação. Todas as pessoas estão culpadas e condenadas por seus próprios atos. A Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz: todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Então, a nossa justiça não tem absolutamente autoridade, poder e nem competência para nos levar à salvação. Daí os reformadores sistematizaram uma doutrina já existente na Bíblia Sagrada, de que a salvação é tão somente pela graça. O segundo sola: o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito, suficiente para a redenção do pecado. É o chamado solus Christus. Não precisamos de amuletos. E quando eu falo amuletos aqui, senhor presidente, eu não estou me referindo aqui à instituição católica, não. Eu estou me referindo aos amuletos na instituição evangélica protestante. Sabe? Aqueles amuletos que vão ser acréscimos ao sacrifício de Jesus, que foi completo. O sacrifício de Cristo foi perfeito, completo. A ressurreição de Cristo foi uma prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício por quem ele morreu. A Bíblia Sagrada afirma na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Imperfeito eram os sacrifícios veterotestamentários. Imperfeitos eram os sacrifícios no ritual mosaico. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício pleno, absoluto e perfeito. Não precisamos de amuletos algum. Por causa da morte de Jesus, nenhuma dívida permanece para ser paga pelos seus discípulos. O terceiro sola: somente pela fé o cristão pode desfrutar das bênçãos da salvação concedidas por Cristo. É o chamado sola fide. Somente pela fé. O justo vive pela fé e continua crendo nas promessas feitas por Deus, registradas na palavra de Deus. A condição para a salvação continua sendo a palavra dita por Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Depois daquele episódio marcante, ele diz para aquele homem, quando ele, desesperado, diz: o que eu vou fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Salvação só em Jesus, mediante a fé. Quarto sola: o propósito da existência humana é viver em comunhão com Deus e para a sua glória.
É o chamado soli Deo glória. Glória somente a Deus. Eu digo que a instituição sagrada, que representa o reino de Deus na terra, que é a Santa Igreja do Senhor, ela só existe, senhor vice-presidente, senhor presidente, por duas razões, e tão somente por duas razões. E nesta ordem, primeiro, adorar. Adorar o nome de Jesus. Exaltar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. E em segundo lugar, fazer os homens conhecer que há salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somente glória a Deus. Sem a comunhão com Deus, a existência humana se torna desesperadora, vazia e desprovida de significado. Deus criou o ser humano à sua imagem e para a sua glória. E o coração humano só encontra descanso quando descansado em Deus. A quinta e última sola. Somente a Bíblia possui autoridade final sobre os cristãos. É o chamado sola Escritura. O fundamento da reforma protestante não foi o seu compromisso com a autoridade. O fundamento da reforma protestante foi o seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. O fundamento da reforma não foi o humanismo, defendido por muitos no período que precede o ano de 1517. Já no finalzinho do século XV, Erasmo de Roterdã já estava pregando, anunciando, propagando os ideais do humanismo. O fundamento da reforma, meus queridos, não foi a capacidade intelectual de homem algum. Os ideais da reforma foram os pressupostos sagrados na palavra de Deus. A igreja não tem outra mensagem fora dessa palavra. A igreja não tem um outro sermão fora dessa palavra. Minha mensagem essa noite seria completamente vazia se eu trouxesse um lindo sermão, um lindo discurso e não citasse um único texto das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras fundamentam, as Sagradas Escrituras solidificam, as Sagradas Escrituras enraizam qualquer sermão advindo do coração de Deus para os nossos corações. E a reforma protestante teve como pressuposto as Sagradas Escrituras. Um dia Lutero leu: o justo viverá da fé. Esses tópicos doutrinários, enfatizados pelos reformadores, se tornaram conhecidos então como os solas da reforma. Eles representam, na verdade, a síntese fiel daquilo que os reformadores reivindicavam. E para eu encerrar, eu quero falar sobre o significado da reforma para os dias atuais. As verdades defendidas pelos reformadores possuem aplicação direta para a igreja em todas as eras. O evangelho não muda de uma época para outra. Ele nunca fica desatualizado. E nunca haverá uma mensagem que destituirá o evangelho de sua importância. A reforma foi mais do que um mero evento histórico. Eu creio que aqui tenha muitos, se não todos, a grande maioria, conhece a história e sabe que a reforma, na verdade, aconteceu no início do século XVI, porque o mundo foi preparado para a reforma. Houve tentativas de se fazer a reforma no século XII. Leia sobre os valdenses, leia sobre Savonarola, leia sobre John Hus, leia sobre a tentativa de homens que lutaram por anunciar as verdades plenas do Evangelho e não conseguiram. Mas no início do século XVIII, pelas mudanças, pela forma de governo, pela centralidade do poder papal, o mundo foi preparado para a reforma e Deus usou Martim Lutero. O que eu quero dizer para os irmãos
é que a reforma foi mais do que um mero evento histórico. A reforma foi uma intervenção divina. Nós cremos num Deus que intervém. Nós aceitamos um Deus que intervém, um Deus cuja mensagem é pautada em princípios e não em culturas. Por esta razão, a bandeira pode mudar, a língua pode mudar, a cultura pode mudar, a circunstância pode mudar. Deus não muda, Deus é imutável. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação, ele não muda. Então a reforma foi muito mais, irmãos, muito mais do que um mero evento histórico, apoiado, financiado pela maçonaria, apoiado por governantes que não queriam se submeter ao poder papal. Então você pode encontrar na história inúmeros professores que vão até criticar, mas eu quero dizer, a reforma protestante foi antes e acima de tudo uma intervenção de Deus. Todas as vezes que a igreja, enquanto instituição, começar a se negar a fazer o que Deus quer que ela faça, Deus vai intervir. Deus vai intervir na história. E Ele muda rumo da história. Deus muda tudo para fazer imperar a sua vontade. Queridos, para eu encerrar, a reforma possui uma mensagem relevante para os nossos dias. Em primeiro lugar, a reforma ensina que a vitalidade da fé cristã está intimamente conectada com a redescoberta da riqueza do Evangelho. Os reformadores foram tomados pela alegria da mensagem do Evangelho e a sua aplicação à vida diária, porque o Evangelho deve afetar toda a vida do cristão e não apenas a devoção religiosa. A reforma também testifica sobre a importância do estudo diário da palavra de Deus. A Bíblia, para os reformadores, deixou de ser apenas um livro de referência religiosa, um livro que fica na cabeceira da cama, e passou a ser interpretada pelo que ela realmente é, a palavra escrita de Deus, e dirigir e orientar o cristão nesse mundo. A negligência do estudo diário da palavra resulta em confusão e retardamento no processo de santificação. Além do mais, ao estudar sobre a reforma, o cristão contemporâneo pode aprender sobre a necessidade do trabalho cristão para o seu desenvolvimento espiritual. Isso é especialmente observado na maneira como os reformadores empregaram a força leiga na pregação do Evangelho. Não querendo, respeitando, obviamente, todas as tendências religiosas, não é? Mas eu quero fazer jus àquela que é a maior instituição religiosa nesse querido país, que é a nossa querida Assembleia de Deus, que cresceu, e cresceu muito, porque apoiou e reconheceu a autoridade de Deus na vida dos leigos. A reforma protestante, ela fez isso. Martim Lutero dizia, Bíblia na mão do povo. João Calvino dizia, para cada escola, para cada igreja, uma escola. Pode ver, irmãos, os países que foram colonizados por protestantes são países de primeiro mundo. Os países colonizados pelo catolicismo são países de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Porque a cultura da reforma era a cultura de levar a educação para o povo. Bíblia na mão do povo, conhecimento para o povo. A Bíblia Sagrada não está presa ao clero. A interpretação das Sagradas Escrituras não é privilégio de um grupo pequeno, é direito de todos. E isso a reforma protestante trouxe. Eles não confirmaram essa atividade apenas ao clero, mas cada cristão se tornou um missionário. Cada cristão se tornou um missionário, levando as boas novas do reino de Deus. A reforma é o testemunho claro de importância da participação de cada cristão
em prol do avanço do reino. E, por último, a reforma ensinou que Deus está sempre interessado e comprometido com a igreja. Ele sempre intervém em benefício da revitalização de seu povo e nunca abandona aqueles que nele confiam. Essas lições continuam sendo preciosas para as nossas vidas até os dias de hoje. E eu não posso terminar sem citar o texto que eu comecei. O justo vive pela fé. Que essa palavra, que impactou a vida de Lutero, impacte a vida de cada um que aqui está. O justo vive pela fé. Tá bom? Amém? Amém. Deus te abençoe. O justo vive pela fé. Que Deus em Cristo possa, de uma maneira gloriosa, falar no coração de cada um. Presidente, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Estou querendo lembrar o nome do Hugo. É o Hugo. Deus te abençoe, Hugo. Quero registrar a presença da pastora Valdete, minha querida amiga. Obrigado pela presença, tá, querida? Deus, ele age de uma maneira, às vezes, inexplicável dentro daquilo que nós conhecemos como realidade e lógica. E talvez no século XV, XVI, ninguém pensava que a história da igreja poderia ser mudada, mas hoje nós estamos aqui celebrando os 502 anos dessa transformação mundial. E me pediram para louvar o Senhor com mais uma canção. E vou louvar o Senhor com uma canção que fala sobre o poder de Deus. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a nos guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, pois Ele é dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Você pode cantar? Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao
explica Deus. Ninguém explica o nosso Deus, não. Ele é aquele que faz e pode tudo, tudo, tudo. Ele pode sim. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas eu sei que há um Deus a me guardar. E eu que tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, oh, dá-me de beber, sim, Deus, da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou a nós aqui, do crente ao ateu. Ninguém explica, canta aí, vai. Ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria. Tu és. Dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus. Obrigado. Antes da nossa mestre cerimônia dar continuidade, só para quebrar o protocolo mais uma vez, eu fiz uma solicitação aqui ao nosso querido amigo e pastor do Jordão, e antes do encerramento, ele vai estar aqui conosco aqui em cima também. Obrigado, tá, pastor? Dando continuidade, eu convido agora o vereador Zé Augusto para fazer a entrega do certificado ao palestrante da noite, o pastor William de Jesus.
Vamos fazer também a entrega dos certificados aos homenageados desta noite. Convido agora a pastora Valdete Rosa da Silva para receber o certificado. Pastor Alex Nascimento. Pode, com certeza. Pastor André Correia da Silva. Pastor André Ribeiro Tomás. Pastor Antônio José Ferreira Filho. Pastor Caio Henrique Moreira Lemes. Pastor Edmar Adriano da Silva.
Pastor Ednei Amorim. Pastor Edrielder Matias. Pastor Edson Alves da Silva. Pastor Eduardo Ferreira Jordão. Pastor Hernaldo Rosário de Castro. Pastor Fernando Massatoshi da Silva. Pastor Jaziel Soares Maia.
Pastor João Humberto Neves Martins. Pastor José Francisco dos Santos Júnior. Pastor Lindomar dos Santos. Pastor Luiz Alberto da Silva. Pastor Manuel Gonçalves Filho. Pastor Marcelos Bruno Silva de Souza. Pastor Marcelo Gonçalves de Souza.
Pastor Paulo Barbosa. E pastor Pedro Monteiro de Lucena. Retorno agora a palavra ao vereador Zé Augusto para as considerações finais. Bem, gente, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que aqui estão, agradecer as palavras do pastor William de Jesus, palavras enriquecedoras desse marco na nossa vida, dessa intervenção de Deus na nossa vida, uma noite maravilhosa, que diante de tantas dificuldades, né, que o Brasil passa, de tanta coisa que a gente vê acontecer, e a gente vê o país sempre, querendo ou não, prosperando, e não é à toa, né, porque enquanto tem locais do mundo aí que estão comemorando o Dia das Bruxas, né, dia 31 a gente está aqui comemorando a Reforma Protestante, e inclusive é um país que é instituído por lei, a Lei 13.246 institui o dia 31 de outubro como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Então, não é à toa que nosso país, por mais que tentem, está sempre de pé, erguido e caminhando para frente. E se não fosse a igreja, o que seria de nós? Como eu disse, eu volto para casa muito melhor do que eu cheguei aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês. Antes de nós encerrarmos, eu vou pedir para o nosso querido amigo e pastor do Jordão que pudesse vir até aqui em cima. E eu queria agradecer a Martim Lutero, agradecer a todos vocês e para agradecer aquele que realmente nós devemos tudo, que é a Deus, eu peço para o pastor Paulo, por favor, que possa fazer uma oração para que nós possamos voltar para casa melhor e melhor do que nós aqui chegamos. Por favor, pastor. E meu querido amigo Wilson, que está lá atrás, olha, estava escondidinho, Felipe aqui que me deu uma cola, ele com a sua família, sabe que eu te amo, meu amigo. Feliz aniversário. Faz aniversário no dia da Reforma da Protestante. Olha, por favor, vem aqui para frente, fica conosco aqui, por favor. Nós vamos, então, olha, quem manda são vocês. Então, já me disseram que primeiro vão cantar e depois nós vamos orar para podermos ir para casa. Som. Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentar aqui o meu amigo vereador Zé, também o nosso vice-prefeito, pastor William, né? Nem se fala, é um fenômeno do conhecimento, que com toda a humildade é um homem que Deus tem separado nessa região para fazer a diferença. Fico muito honrado de assistir e aprender. Aprendi um pouco hoje com a história
né? E fico muito feliz pelo convite, Zé, estar aqui. Meu dia também é um dia corrido, né? Hoje a gente teve também plenário lá e eu sou, às vezes, sou aquele vereador que uma hora a gente tem que ter uma bandeira só, né? A gente está do lado do povo. E por ser o único vereador evangélico de Mangaratiba, eu estou no meu 4º mandato, né? Deus tem me abençoado e a questão não é começar, é se manter. É o mais difícil, é igual a igreja, né? Muitos começam, mas não conseguem terminar. Então, quando Cristo é a nossa base, a gente consegue superar, né, e vencer os obstáculos, porque a política realmente hoje ela está desacreditada, mas existem pessoas que levam a sério, pessoas comprometidas com Deus, né? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o temor a Deus ele é o princípio da sabedoria. E eu estou muito feliz aqui porque encontrei tantos pastores aqui, amigos, pastora Valdete. Essa mulher é espetacular, é uma mulher de Deus, um trabalho social que ela faz dentro da Monsuaba, não é? Uma mulher que tem, às vezes, com todo respeito, falando essa mulher, mas é a mulher de Deus, né? E é uma guerreira. Rever aqui a senhora, para mim, vai ser uma noite inesquecível também. E, cumprimentando a pastora Valdete, eu cumprimento a todas as mulheres que aqui estão, e também cumprimentando aqui os pastores. Tem esse pastor com óculos aqui lindo. Eu estou aqui, né? O pastor Manuel, uma bênção. O pastor Toninho, tantos amigos. O pastor me convidou, né? Nosso querido pastor Marcelo Bruno. Deus abençoe. O pastor Edriel do Frade. Graças a Deus, todos vocês, todos os amigos, tem tantos amigos aqui. Se eu vou falar o nome, nós vamos ficar aqui até a noite toda. Zé, eu não sei porque que você mandou eu cantar, Zé. Eu não sou cantor, mas eu vou cantar um Osés de Paulo aqui. Ó, só quem é raiz, né? Como a gente está falando de raiz hoje, né? Vamos lá. De tantas coisas que andei fazendo, quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas houve levantar a mão e dizer assim, ó: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sim, já fiz. Pra gente terminar, a melhor coisa, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida,
coração, diga assim: a melhor coisa que eu já fiz. Imagina se fosse cantor, né? Diz que não é cantor. A paz do Senhor, amados. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar. E a palavra do Senhor diz que a oração feita pelo justo, ela tem muitos efeitos. E eu quero, nesta noite, convidá-los para nós orarmos pela nossa cidade. Nós cremos, nós temos fé que Deus tem o melhor para essa cidade, amém? E hoje eu creio que Deus nos ajuntou neste lugar com um propósito. Então vamos clamar ao Senhor com fé que Deus tem o melhor para a nossa cidade, amém? Oremos. Bendito e amado Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus fiel e verdadeiro. E certamente o Senhor sempre intervém em favor do seu povo. E esta cidade hoje está precisando, e nós estamos aqui, ó Deus, clamando àquele que tem o poder, que tem a solução para os problemas que essa cidade está vivendo. Senhor, que a tua graça, que o teu amor, e que o Senhor possa fortalecer a fé dos angrenses. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para esta cidade. Capacita e abençoe cada homem, cada mulher, cada homem de Deus, cada pessoa, cada autoridade aqui neste recinto, ó Pai, para que nós possamos levantar sempre a bandeira da fé, crendo que a vitória vem no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Vamos todos com Deus e que possamos fazer o que nós fizemos hoje aqui, não só numa comemoração, mas todos os dias, porque essa salva de palmas, né, pastor? A gente precisa dar para ele merece, são todos os dias. Amém? Uma boa noite.